Fala pessoal, aqui quem fala é o Joel do EAD Vídeos e hoje no EAD Podcast a gente vai falar sobre Big Data, né? Ou aportuguesando aí a palavra Big Data. Então é um assunto muito relevante atualmente, muito tem se falado em Big Data, isso em computação, em todos os cursos de computação, cursos de Business Intelligence, curso de ciências de dados, tem falado muito sobre esse tema, evidentemente devido à sua relevância. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é essa Big Data, né? O que, que é e qual que é a importância que ela tem na computação hoje em dia. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, se você tem interesse sobre esse assunto, se você está pensando em cursar algum curso ou disciplina relacionado à engenharia de computação, às ciências da computação, às ciências de dados, banco de dados. Então é importante você ficar até o final desse vídeo. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve para você receber também as notificações, ative o sininho, que toda semana a gente está postando vídeos novos no EAD Podcast e também se você tem interesse por matemática, física e engenharia, no nosso canal a gente tem centenas de exercícios resolvidos e de teoria também relacionados ao assunto educação e vestibular, principalmente no vestibular da Univesp. E como último recado, se você vai prestar o vestibular da Univesp, não deixe de se inscrever no nosso curso gratuito de resolução de exercícios dos vestibulares anteriores. Entra lá em univespvestibular.com.br, faz o seu cadastro, rapidinho você vai ser direcionado à página do EAD Vídeos e aí você faz a matrícula gratuita. Ontem eu postei um podcast, o de número 4, episódio de número 4, fazendo a resolução da prova de matemática do vestibular da Univesp de 2021, portanto, do ano passado. Então, eu e o professor Rafael, a gente fizemos esse bate-papo muito legal e resolvendo todos os exercícios e comentando cada um deles. Então, se você vai prestar o vestibular também, aproveita e vê esse vídeo, tá bom? Então, para falar sobre computação, nós aqui do ADVID sempre chamamos ele, que é o queridinho da computação, o nosso professor João. Seja muito bem-vindo novamente, professor. E aí, pessoal? E aí, Joel, pessoal que está assistindo a gente. Então, como o Joel falou, a gente vai começar aqui com o assunto de Big Data. E a ideia é que a gente vai trazer aí esses e mais alguns assuntos que estão aí em alta, né? Que o pessoal está falando bastante aí, ciência da computação, engenharia da computação, em TI em geral. Maravilha, professor. Bom, como você tem uma apresentação, então eu tenho certeza que ela já vai iniciar falando sobre o que é Big Data, né? Então explica para a gente, professor, em linhas gerais, o que, que é essa Big Data e por que, que ela é tão relevante atualmente na computação. Certo? Então, a gente tem aí vários assuntos, né, que estão em alta, né? Big Data, IoT, inteligência artificial, né? Alguns assuntos que a gente vai falar nos próximos episódios. E hoje a gente resolveu começar com Big Data, porque pensando do termo em inglês, né? Big e Data, seria aí traduzido para português, vamos dizer assim, como grandes dados, né? Ou dados grandes, uma coisa desse tipo, que é a ideia da gente ter a manipulação de dados num volume muito maior do que a gente está acostumado. Então, quando a gente estuda programação, estuda computação, a gente sempre tem aquele processo, né, de entrada de dados, de processamento de dados e a saída dos dados, né, o resultado que os nossos famosos algoritmos eles retornam. A questão é que, como a gente pode perceber, nos últimos anos a quantidade desses dados tem crescido assim, poderia dizer exponencialmente. Então a gente tem aí um grande volume, e aí com volume a gente quer dizer um volume enorme mesmo de dados para tratar, né, hoje em dia, que não é o que acontecia, pelo menos não no século passado, né, no começo da computação. Então, com Big Data, a gente vai estudar técnicas, formas de conseguir lidar com essa enxurrada, com essa enchente, vamos dizer assim, essa avalanche de dados que a gente tem que tratar hoje em dia. Perfeito. Basicamente a gente sabe que hoje
existem muitos mais dispositivos eletrônicos do que existiam antigamente. E aí, evidentemente, junto com a IoT, né, que é a internet das coisas, que vai conectar mais ainda dispositivos, então é uma quantidade de dados muito grande gerados diariamente, né? Então, assim, o smartphone, por exemplo, é uma fonte riquíssima de dados que tem informações de quando você entra, quando você acessa o site, quais são suas preferências, quais são suas buscas. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de Big Data, a gente inclui somente essa parte da ciência dos dados, ou a gente fala também do contexto do hardware, ou seja, da capacidade computacional de fisicamente suportar esse volume de dados? Interessante. Quando a gente trata de Big Data, a gente vai tratar agora de dados no geral, vindo de todas as partes, de todas as estruturas possíveis, né, em qualquer contexto. Então, a ideia aqui é que Big Data não se prenda, né, somente aos dados que a gente está acostumado. Então, eu vou começar aqui a apresentação, que isso já puxa um gancho para essa sua pergunta. Perfeito. Então, a ideia aqui é que, pelo menos no começo, a gente tinha, em termos de armazenamento de dados, o que a gente conhece pelas bases relacionais, né? Que aí, para quem conhece um pouco mais do assunto, é o famoso SQL, ou a gente pode pensar até mesmo nas planilhas do Excel. A ideia aqui é que no começo, né, nas formas mais simples, né, mais comuns de representar vários dados, a gente tinha as tabelas, né? Então, pode ser tanto as tabelas que a gente tem na linguagem SQL, que o aluno vai aprender aí quando ele estuda alguma disciplina relacionada com banco de dados especificamente, ou para quem tem um pouco mais de familiaridade com Excel, também ali as planilhas, né, que o Excel fornece. E a ideia aqui nessas bases relacionais, né, ou bases convencionais, ou os bancos de dados aí relacionais. A ideia é que você tem, como a gente pode ver aqui, uma tabela mesmo, né? Você tem ali as colunas, né, com o tipo de dados que você espera, e aí cada linha a gente tem ali uma entrada naquela tabela. Então aí você pode ter, por exemplo, vários funcionários, vários produtos, né? Várias informações armazenadas nessa forma de tabela. E aí isso é o que a gente tem, né? Ou pelo menos teve, né? Muito tempo atrás e funcionou bem e na verdade até funciona bem até os dias de hoje. Só que o problema é que a partir do momento que a computação e a tecnologia foi se diversificando, né? Um bom exemplo, como você falou aí, foi com IoT, celulares, né? Smartphones. Todo mundo tem um celular. Em todo lugar você vê aí dispositivos de IoT conectados. Uhum. E aí a forma com que esses dados são gerados, eles têm que ser tratados, ela vai ficar um pouco, vamos dizer assim, disforme, no sentido de que isso não vai se encaixar tão bem nessas tabelinhas. E além de não se encaixar nesse formatinho padrão de tabela, a gente vai ter um problema que esse volume vai crescer muito. Então, se a gente for lembrar lá do Excel, né, por maior que seja cada uma das planilhas, ela é limitada. Ela tem ali um conjunto específico de colunas, né? Um conjunto máximo de linhas. E se você precisar de mais que aquilo, não dá. O SQL também, padrão, né? Você tem ali as tabelas que elas podem crescer até um determinado tamanho. E aí, por conta das estruturas de dados que a gente usa ali, se aquilo crescer muito, né? E a gente está falando aí de, sei lá, de bilhões, trilhões de linhas, a coisa já começa a não funcionar tão bem. Então, é nesse sentido, para abranger coisas que, dados que já não são mais tão bem comportados em tabelas igual esses, que a gente vai ter o Big Data. Então, a ideia é que o Big Data ele vai surgir para funcionar bem na onde os dados relacionais não funcionam. Tanto em termos da entrada de dados, então, a gente sai coletando, por exemplo, um monte de métricas no smartphone, né? O quanto que a gente tem de bateria, quantos cliques que o usuário deu por dia, né? Várias informações que, a princípio, podem não ser nem um pouco relevantes, mas simplesmente a gente só vai armazenando. E aí pensa, se a gente está aí com, sei lá, bilhões de usuários, né, com smartphones, a gente vai coletar, aliás, qualquer informação desses smartphones, né, não são só informações que a gente tem certeza que são relevantes, a gente tem que ter uma forma de tratar isso.
uma forma de lidar com esse monte de informações, né, que a princípio podem não ser tão úteis. E aí é por isso que a gente, muitas vezes, falando de Big Data ou falando de dados, a gente acaba dizendo que os dados, né, são o novo petróleo. E essa relação é interessante porque, por exemplo, o petróleo, quando você pensa ele num barril de petróleo, né, aquele líquido preto viscoso, ele a princípio não é nem um pouco útil, né? Para aquele líquido fazer sentido, ele ser refinado e produzir alguma coisa de útil, você precisa processar aquilo de alguma forma, né, de uma forma inteligente. E é mais ou menos nesse sentido que a gente caminha com Big Data. A gente sempre diz que tem esse grande volume de dados e isso só vai ficar interessante a partir do momento que esse grande volume de dados ele é processado de uma forma inteligente, de forma que a gente vai extrair, né, na verdade, esse é até um dos princípios do Big Data, é extrair valor dos dados, fazer esses dados realmente serem úteis, né, terem valor aí para quem está manipulando eles. Perfeito. Professor, e eu estou vendo aqui que você colocou aí, né? Dados não estruturados são comuns. É, Primeiro, eu gostaria que você explicasse um pouco qual que é a diferença de dados estruturados e não estruturados e por que que você acha que na verdade assim, e gostaria que você respondesse também se o Big Data ele é tão importante principalmente por conta desses dados não estruturados. Certo. Então, a diferença que a gente tem é que a gente costuma classificar entre os dados, né, possíveis que a gente trata aqui em computação, entre dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Os dados estruturados são que eu já dei o exemplo no slide anterior. Você tem os dados, né, bem organizados na tabelinha ali, que você pode acessar colunas, acessar linhas, né, você pode manipular aqueles dados de uma forma simples, porque eles têm uma estrutura muito bem definida. Quando você tem dados semi-estruturados, a gente pode pensar nisso como, por exemplo, um arquivo de nota fiscal que vem aquele XML, ou arquivos específicos que a gente tem na comunicação entre os computadores. Eles têm alguma estrutura, mas já não é uma estrutura tão interessante ou tão fácil de manipular quanto um arquivo que vem numa tabela, por exemplo. E os dados não estruturados são os dados que, de uma forma interessante, são os que a gente mais lida no dia a dia. Então, tudo que a gente pensar de imagens, de vídeos, de áudios, coisas que realmente não tem como você tabelar, estruturar mesmo, em termos de você acessar ali, extrair informação de uma forma fácil, são dados não estruturados. A gente bate o olho numa imagem, num vídeo, a gente consegue perceber a cena, o contexto, né, do que se trata aquela informação. Só que em termos computacionais, né, extrair informações, né, desse tipo de arquivo, né, seja um áudio, seja uma música, seja um vídeo, né, uma imagem em geral, é uma coisa um pouco mais complicada, porque ele não tem, do ponto de vista computacional, uma estrutura bem definida, como, por exemplo, uma tabela. Ah, perfeito. E aí a outra pergunta era, Era se nesse caso, né, já que você fez essa diferenciação e colocou aí dados não estruturados são comuns, o Big Data, ele é mais, a gente pode dizer que ele é mais focado ou desenhado para trabalhar com dados não estruturados? Ele se propõe a ah, resolver essa problemática de dados não estruturados? também, mas a ideia é que o Big Data vai tratar agora com qualquer tipo de dados e principalmente dados em grande volume. Então, o grande Hum, poder do Big Data é que antes a gente trabalhava, por exemplo, só com tabelas no SQL, né? Então, tinha aplicação lá comum, né? Você faz lá o cadastro dos usuários, faz lá as consultas, né, na base de dados e aí trabalha com aquelas informações. A hum, ideia agora é que com Big Data a gente vai pegar, por exemplo, esses dados que a gente tinha dos funcionários, a gente vai pegar dados de IoT, a gente vai pegar dados de planilhas do Excel, a gente vai pegar dados de outras fontes, e aí com outras fontes vai ser o que a gente precisar, o que a imaginação basicamente permitir, e a gente vai juntar todos esses dados estruturados, semi-estruturados, né, vindo a todo momento, em grandes volumes, e aí o Big Data se propõe a tentar organizar, né, isso que pode parecer um pouco caótico, né, e até assustador, esse monte de dados vindo de um monte de lugar,
sem estrutura ou com estrutura, né, de vários formatos diferentes. E aí a gente vai tentar extrair informações, né, extrair informação útil, que a gente chama de insights, né, sobre essas informações. Então, o Big Data ele tem um propósito genérico em todos os sentidos que a gente pode imaginar, para lidar com dados em todos os tamanhos, em todas as quantidades, de todos os tipos. Perfeito. Por Então, isso que é uma ciência aí que demanda, né, tempo para estudo, né, demanda especialização mesmo, né, para você conseguir compreender como lidar aí com essa questão de Big Data. perfeito. Então, na verdade, ele não tem a ver só com o tipo de dado que vai ser tratado, mas sim com o volume, né? Então, a Sim, sim, quantidade de volumes ser grandes, daí o nome Big, né? Ter um isso. volume grande. Perfeito. E só para ficar claro aqui para mim, né, que não sou um especialista da área, entre a diferença entre dados estruturados e não estruturados, eu vou dizer então, estruturados são dados que já são, digamos assim, estão dentro de uma estrutura fixa, né? Pelo que você colocou ali, nome, CPF, Isso. data de nascimento. Então, é um tipo de entrada, um tipo de informação que ela já tem uma estrutura e ela é padrão, certo? Isso. E dados não estruturados, pelo que você deu até o exemplo de vídeo. Então, por exemplo, hoje em dia, vamos pensar aí numa utilização, né, a polícia quando vai verificar determinado tipo de acesso e tudo mais, ou determinado tipo de conteúdo, por exemplo, que uma pessoa posta de informação, por exemplo, um texto já não é estruturado, porque no texto comporta qualquer coisa. A pessoa pode escrever o que ela quiser. Então aí, no caso, é mais Isso. difícil você procurar por uma base de dados aquele conteúdo, porque justamente ele não tem uma estrutura definida, né? Você é aberto e aí a pessoa pode escrever o que ela quiser. Então, basicamente isso, um estruturado do não estruturado. Isso. Aí um texto ele ficaria mais num limbo, vamos dizer assim, né? Vai depender bastante do arquivo de texto, né? Os dados estruturados, eles têm a característica de ser bem fáceis, né? De você lidar computacionalmente com eles. E os não estruturados, eles vão ser bem mais complicados. Um texto, se ele for um texto, vamos dizer assim, que a gente fala computacionalmente, um texto plano, né? Um texto que você só tem o texto ali, sem formatação, sem nada, é um dado simples também de lidar. Agora, se você tem isso num documento do Word, que está formatado, que está com elementos dentro daquele arquivo que vão dificultar você achar as informações, aí ele fica aí mais num limbo, né, entre estruturado e não estruturado. Então vai depender de onde esse texto está, né? Por exemplo, esse texto poderia estar inserido dentro de um PDF, dentro de uma imagem, e aí pode ser ou não, né, dependendo do contexto, fácil de indexar, né, ou procurar ou extrair informações desse texto ou não. Entendi. Perfeito. Bom, então pode prosseguir, professor, com as informações aí pra gente. E aí que, em termos ainda do Big Data, pode parecer assim, são muitos dados, né? Isso parece complicado, então por que que eu ia querer trabalhar com isso? Para que que isso ia me ser útil? É melhor deixar do jeito que está. Então, aí aqui a gente tem aí esses pontos principais, que são as áreas, né? Pelo menos uma das áreas que mais se beneficiam, né? Dessas características, né? E do poder de estudar e analisar, né? O grande volume de dados. Então a gente tem aí o setor de energia, com as usinas, trabalhando aí com esse grande volume de informações. O setor de telecomunicações, que é muito beneficiado aí com os dados. Então as operadoras aí extraindo informações, né, das ligações, das comunicações dos clientes, das preferências, né, de todos os dados que uma operadora consegue extrair, ela pode usar isso em favor dela mesma para melhorar os próprios serviços. Então, se você pensa em uma operadora a nível nacional, né? Quantos milhões de clientes que uma operadora não tem? Então a gente tem aí que pensar que são muitas ligações ocorrendo por minuto, né? São muitos clientes e aí então a gente tem aí claramente um contexto de Big Data para lidar com esse grande volume de informações e tentar melhorar os serviços, né? Ou tentar melhorar a competitividade, né? Melhorar aí as ofertas de marketing dessas empresas. Os dados de saúde também, né? Que podem ser bastante beneficiados aí, né, os hospitais envolvendo aí essas tecnologias. Então,
para automatizar exames, né, automatizar os processos hospitalares. E aí aqui em todos esses exemplos, né, na verdade a gente vai ver depois que Big Data vai andar aí junto com inteligência artificial, né? Porque para você conseguir extrair conhecimento desse monte de dados, você vai precisar de uma forma automática de fazer isso. Se o próprio computador está extraindo esses dados, né, está coletando esses dados, nada melhor do que o próprio computador para armazenar e processar, né, interpretar, vamos dizer assim, esse grande volume de dados. Então, a gente vai ver depois, né, que Big Data vai se aliar aí, né, eles vão formar um par perfeito, né, Big Data e inteligência artificial. E É, aí a gente faz a mesma coisa, pode quando falar. você falou, até desculpa te interromper aqui, quando você falou ali em dados de saúde, a gente viu isso muito acontecer, né, na pandemia, assim, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, e evidentemente, então você imagina quem está ali no governo e tem que planejar uma forma de interromper, né, o curso aí do vírus, né? Então você imagina o volume de dados, então basicamente também essa tratativa, tratar esses dados, né, da população, né? Então se você tem que criar um plano para para uma contingência, por exemplo, como foi o caso do Covid. Então, assim, são mais de quase 200 milhões de brasileiros, cada um em condições diferentes, situações sociais diferentes, em idades diferentes. Então, é um volume de dados também muito grande, mas que para quem está fazendo, está planejando uma ação, né, de saúde, por exemplo, é extremamente importante, né? Com certeza. E aí, tocando nesse assunto, você me fez pensar num exemplo interessante que a gente poderia ter aqui, alinhando esses três tópicos. Então, aqui com a questão dos dados de saúde, as redes sociais e as pesquisas do Google, né? E até pensando um pouquinho em inteligência artificial. Não vou poder falar aqui com certeza até que ponto os governos mundialmente conseguiram fazer isso ou não, né? Com que taxa de sucesso, mas pelo menos teoricamente seria possível você, a partir das postagens em redes sociais em tempo real, né, as pesquisas no Google e esses dados de saúde, você consegue, a partir do momento que você tem um senso de localização, né, você sabe de onde estão vindo aquelas postagens, aquelas pesquisas, você consegue saber, por exemplo, em tempo real, onde são os focos da doença. Em que locais, por exemplo, do país a gente está tendo mais problemas de contaminação. Então, você consegue traçar previsões, né, traçar planos de contingência facilmente usando aí, envolvendo essas tecnologias de Big Data, inteligência artificial, com base aí na interpretação de posts no Twitter, né, de pesquisas no Google. Então, o pessoal está pesquisando mais, por exemplo, como se prevenir ou como tratar a garganta doendo do Covid ou alguma coisa do tipo. Então, com base em termos chaves, com base em geolocalização, né, você consegue traçar um plano, né, usando aí as técnicas de Big Data e inteligência artificial para mitigar, por exemplo, né, uma doença aí na pandemia como o Covid. Ah, tá certo. Então, aí são, assim, só para citar um exemplo, né, mas existem inúmeros exemplos aí do que a gente pode fazer em termos de Big Data. E aí, como a gente já discutiu, né, também tem os dispositivos aí de IoT, né, se a gente for pensar em sensores, né, em redes de sensores, câmeras, né, todos esses dispositivos que a gente compra basicamente da China, né, que a gente vai colocando em casa. Então, imagina esses dispositivos todos juntos, né, sendo controlados ou enviando informações úteis para alguma organização central, né? A gente precisa também de uma forma organizada, estruturada e que funciona de verdade para lidar com esse monte de informações, né, que esses sensores e esses dispositivos estão gerando a todo momento. Então, como a gente já vai ver no próximo slide, né, não basta só eu ter esse grande volume de dados se eu não conseguir fazer alguma coisa útil com eles. Senão eu só estou perdendo dinheiro, né? Perdendo tempo tentando trabalhar com essas informações. O grande valor do Big Data vem do próprio pilar mesmo, que é o valor que é você conseguir extrair informações interessantes, né? Que é o caso também do que a gente tem aqui com comentários e avaliações. Então, por exemplo, tem o site do TripAdvisor, que é uma empresa focada aí com a parte de viagens, né, de hotel, de coisas desse sentido.
Então, eles usam bastante, né, a inteligência artificial, o grande volume de dados, porque aqui o foco deles, por exemplo, é usar a computação para interpretar esses comentários, essas avaliações dos usuários. Então, eles vão, por exemplo, interpretar se para determinado lugar as pessoas estão fazendo comentários mais positivos ou mais negativos. Se aquele comentário ele tem ali uma sensação, né, um sentimento bom, um sentimento ruim, né? E aí também indexar essas avaliações, né, as estrelinhas, né, de 1 a 5 Uhum. estrelas, e aí cruzar essas informações, que são muitas, então imagina aí o tanto de gente que está avaliando, né, o tanto de lugares, né, de países que você tem para ser avaliado, uma plataforma aí consolidada como TripAdvisor, e aí a gente usa também técnicas de Big Data para ter vantagem, né, sobre esse grande volume de dados. E É, o setor financeiro também, né, que consegue aí extrair informações interessantes, né, com essa, por exemplo, se a gente for pensar agora surgiu aí há pouco tempo o Pix, né, a quantidade de transferências que são feitas agora, né, de um banco para o outro, dá para fazer previsões, projeções interessantes, né, tanto do governo como para empresas aí voltadas para finanças. Então são alguns exemplos aí, né, para destacar, mas basicamente em qualquer lugar que a gente vê que tem um volume interessante de dados, a gente consegue extrair informações úteis, né, a partir deles. e como você comentou, né? Eu acho que a sua analogia de comparar com o petróleo, ela é muito interessante, porque o dado em si, ele só tem valor na medida que ele vai ser utilizado por alguma finalidade. Então, se eu tenho um dado, eu Exatamente. vou extrair informação desse dado, e não só extrair informação, porque veja bem, se eu extrair informação de um banco de dados e eu não utilizar essa informação que eu tenho em mãos para tomar minhas decisões, por exemplo, ele não tem também valor nenhum, mesmo que ele me dê informações. Então, eu acho que é por isso que quando a gente fala de análise de dados, a gente fala de um espectro muito grande de profissionais que vão trabalhar, desde aqueles que vão trabalhar diretamente lá na computação, então assim, planejando, estruturando um servidor, por exemplo, né? Que vai suportar o volume de dados, o cara que vai trabalhar na parte do software para poder tratar esses dados, mas a gente também tem aquele profissional, por exemplo, que é o que vai fazer com que todo o trabalho faça sentido, que é o gestor, que vai utilizar essas informações para tomar decisão. Então tem que produzir mais, tem que produzir menos, qual que é o período que o meu produto ele tem a tendência de vender mais, ou qual que é o público-alvo do meu produto, mais ou menos assim. Então, os dados eles vão ter importância na medida que eles são utilizados com essa finalidade, né? De tomar uma decisão. A partir do momento que lá na ponta de quem toma as decisões da empresa, eles sejam baseados nesses dados, né? E aí a gente tem muito comumente se fala hoje no business intelligence, né? Que basicamente é isso, né? A pessoa que trabalha com isso, não necessariamente ele é o AIS da computação, né? Às vezes ele nem pode não saber muito, mas ele sabe como tratar aqueles dados, dar algum sentido para aquilo, né? Eu estava até vendo recentemente que o grande sucesso da Amazon ela se baseou na análise de dados. Então, assim, eles começaram a enxergar toda a ação dos clientes dentro do site como uma informação importante. Então, se a pessoa entra no site e sai rápido, por exemplo, o que pode significar? Pode significar que o site não está sendo atrativo, né? Isso é uma informação, né? Então, que pode passar despercebida, né? Se alguém entra no site e sai rápido, se você não tem uma base de dados, se você não está olhando esses dados da forma adequada, isso não significa muita coisa. Agora, a partir do momento que você tem, como você mencionou, os insights, você pode pensar, bom, se as pessoas entram no meu site e saem rapidamente, então o meu site não está tendo uma boa navegabilidade, ou as pessoas estão tendo dificuldade em encontrar o produto, ou o site em si não tem sido atrativo. Então, Com basicamente, a certeza. Amazon ela começou a trabalhar
com todas essas informações. Então eu dei só um exemplo, mas a partir do momento das pessoas que chegam a colocar compra no carrinho, mas não finalizam, né? Que aí já dizem outras coisas, né? São outras informações que a pessoa, que a gente consegue extrair a partir disso, né? Ou pessoas que compram, mas desistem, enfim. E aí eles utilizaram muito bem essas informações para poder tomar decisões do tipo quais produtos a gente vai vender no site, quais produtos a gente coloca na página inicial, né? Ou para quais pessoas, porque hoje em dia os sites basicamente eles são muito responsivos nesse sentido. Então, se eu entrar no site da Amazon, na minha página inicial vai ter um conjunto lá de produtos. Se você entrar, vai ter outro, porque já Exatamente. trabalha dentro desse perfil, né? Sim, um aspecto bem interessante, porque realmente a ideia aqui é que, lá do comecinho do seu comentário, né, a gente, para trabalhar com, vamos dizer assim, fazer esse gigante funcionar, né, a gente vai precisar de equipe técnica, né, para lidar com como esse grande volume de dados vai ser viável, né, ele vai funcionar em termos de servidores, de internet, de armazenamento, né. A gente está falando de Big Data, a gente vai ter que armazenar esses dados, né, em grandes data centers, né. E a gente pensa também que a computação, né, eu costumo dizer que ela não funciona para ela mesma, né? A computação só faz sentido se ela for aplicada para algum lugar. A computação por si só ela é inútil, né? A gente precisa de uma outra área, né? Se a gente vai aplicar em engenharia, vai aplicar ela para uma rede social, ela vai fazer sentido para alguma coisa, para marketing. Então a gente precisa desses profissionais que vão entender do domínio, né, do negócio específico. E no caso aqui do Big Data, né, quando a gente pensa que a gente tem esse monte de dados, a gente vai precisar às vezes de pessoal de estatística, né, o pessoal que entende mesmo da interpretação de dados em geral, para atuar aí em conjunto com o profissional que é da área e fornecer, né, depois no final das contas os insights, né, os dados, as previsões ou fornecer alguma dica, né, pelo menos para os responsáveis por tomar as decisões na empresa poderem ter uma tomada de decisão mais acertada, né? No final das contas, o Big Data vai ser uma ferramenta aí de ouro, né, para os gestores, para eles poderem tomar decisões mais assertivas. Porque os dados, uma vez que eles sejam bem analisados, né, bem processados, eles não mentem, né? Os dados vão te dar uma taxa de acerto muito grande, né? A resposta certa para o caminho que a empresa tem que tomar. Então, a prova disso, como você mesmo comentou, né, é o que a gente chama das Big Techs. Google, Amazon, Facebook, né? Elas são empresas que investem maciçamente nesse processamento de dados para entender os gostos, as necessidades, né? O que vai atrair, o que vai engajar mais os clientes, né? E aí a gente vê na prática o quanto que essas empresas têm crescido, né? Que prova que os dados eles são aí o petróleo do futuro. Ah, sim, com certeza. O YouTube, né? Por exemplo, já que a gente falou de dados não estruturados, o YouTube é legal de ver a capacidade que ele tem de verificar, por exemplo, quando a gente vai subir um vídeo, a compatibilidade dele, se tem direito autoral ou não. E aí são informações de áudio e de vídeo. E eles conseguem, de alguma forma, fazer toda uma varredura. E se tiver uma música de fundo que tenha direito autoral, ele já barra a monetização, né? Então você imagina a capacidade computacional que eles têm e de pessoal trabalhando nisso para que isso aconteça, né? E o legal é que no caso do YouTube, né, aí já puxa um pouquinho mais para um assunto que a gente vai ver depois, que é a inteligência artificial, que aí o algoritmo ele consegue perceber elementos dentro do vídeo, né? Então a gente falou lá no comecinho que em termos de Big Data, um vídeo seria uma coisa, um dado não estruturado. E aí o que a gente faz? A gente não vai simplesmente falar, porque é não estruturado, eu não vou pôr a mão ali e não vou tentar extrair informação. Não quer dizer isso. Quer dizer que, no caso de vídeos, imagens, a gente vai usar, por exemplo, técnicas de inteligência artificial ou alguns algoritmos específicos para extrair sim informações do vídeo. Então, se você tiver uma música, como você falou, muitas vezes o YouTube, ele, por questões legais, né, ele tem que acabar censurando alguns tipos de palavras ou conteúdos que acontecem no vídeo. E pelo volume de vídeos, né, que são subidos na plataforma por hora ou por minuto,
é virtualmente impossível você ter uma equipe de pessoas físicas trabalhando ali para analisar É, essa quantidade possível. absurda de É, conteúdo, né, possível. que é colocado ali. Então, isso é tudo feito automatizado, né? Tem algoritmos que fazem isso, né, incessantemente e vão avaliar, né, se o conteúdo do vídeo está de acordo ou não com as diretrizes, né, que eles chamam da plataforma. É um assunto também bem interessante que a gente vai ver em inteligência artificial. Maravilha. E aí, a gente tem também, em termos de Big Data, né, para finalizar aqui a parte conceitual, os famosos Vs, né, do Big Data. Então, esses Vs, na verdade, eles não são consenso, né? Tem gente que fala que são 3, outros 4, 5, até 10 eu já vi em alguns lugares, né, falando dos Vs, mas o mais comum é falar dos 5. Então, a gente tem volume, velocidade, valor, veracidade e variedade nos dados, que é o que a gente espera quando a gente está trabalhando com Big Data. O principal deles é o volume. Então, uma das principais características, né, de um contexto, de um sistema que envolve Big Data é ter um grande volume de dados. Então, a gente não está falando de um cadastro de clientes, né, que tem ali 1.000 entradas. A gente não está falando de uma tabelinha do Excel ou um banco de dados pequenininho de uma loja local, né, com algumas entradas. A gente está falando aí de gigabytes, terabytes de dados, né, às vezes até mesmo por dia, né. Então, imagina aí trabalhar com essa grande quantidade de informação. Então, isso é o que a gente pensa em termos de volume. É aquela avalanche de dados que a gente tem que tratar. E aí, encadeando com o volume, a gente tem a velocidade. Porque, em geral, esse volume de dados ele não vai ser juntado, né, depois de semanas ou meses, que é o que a gente esperaria, né, numa base de dados convencional. Muitas vezes esses gigabytes, esses terabytes de dados, eles são juntados em poucos minutos, poucas horas, né? Então, além do sistema ser robusto o suficiente para lidar com um grande volume de informações, ele tem que lidar com essas informações de uma forma rápida. Então, o sistema tem que ser robusto também em termos de lidar com essas informações rapidamente para não perder nenhum dado importante. E aí, como a gente já discutiu, né, para ter Big Data e Big Data fazer sentido, porque é claro que isso vai ter um custo considerável, né, para manter toda essa estrutura e fazer essa máquina funcionar, a gente precisa que esses dados tenham um valor, né? Igual no petróleo, muitas vezes o dado não vai ter um valor ali a olho nu, vamos dizer assim, ele vai ter que ser processado e analisado aí usando técnicas, mas a ideia é que lá no final das contas ele forneça valor para a empresa, valor para a organização, ou valor para quem investiu, né, nessa empreitada, né, de trabalhar com Big Data. Então ele vai ter que retornar o custo, né, do que foi investido e ainda fornecer valor aí para a empresa conseguir ter boas decisões, né, boas tomadas de decisões aí para conseguir vantagem de alguma forma. Atrelado a isso, a gente tem também a variedade e a veracidade. A variedade é o que a gente já viu, que esses dados eles vão vir de fontes externas diversificadas. Então, a gente espera que esses dados venham de outros servidores, de outros sistemas, de celulares, de sensores, de pessoas digitando dados manualmente, imagens, vídeos, né? Dados aí realmente variados. Então, a gente tem o Big Data tendo que lidar aí com essa questão também de múltiplas fontes de dados. E também, por último, mas não menos importante, a gente tem que pensar que esses dados têm que ter veracidade, ou seja, eles têm que ter verdade, porque de nada adianta os outros 4 pilares se a gente não poder ter confiança nesses dados. Então aí a gente pode pensar em outras questões, né, de segurança, de várias outras questões que envolvem, né, que seriam aí questões complementares a essas, mas a gente tem que ter alguma forma de aferir ou verificar que esses dados realmente são verdade, né? Ou se a gente tiver um problema de leitura no sensor, um sensor defeituoso, ou algum tipo de ataque, né, de alguma pessoa com mais intenções, para que a nossa análise não seja prejudicada. Porque a partir do momento que eu não posso confiar nos dados que eu tenho, provavelmente a minha análise vai ser prejudicada e, por consequência, talvez a minha tomada de decisão ela não seja tão assertiva. Então, é preciso também no Big Data ter mecanismos, né, de verificar que os dados são confiáveis para que eu não tenha aí problemas no meu processo de Big Data. Então, esses são um dos 5 pilares mais importantes, né? E aí, acho que uma visão geral deu para Uhum. entender que eles são realmente úteis, né? E eles compõem, né, o que a gente
considera, né, em termos de conceito de Big Data. Entendi. Só para fechar aqui essa parte, de todo isso que você falou, o que ficou assim só um ponto de interrogação foi o de veracidade, né? Essa veracidade aqui que você se refere, vê se eu estou correto na minha interpretação, seria basicamente é, a aderência que eu tenho entre aquele dado e o que ele representa de fato, mais ou menos isso? Isso. O Então, quanto eu posso confiar nele de forma, assim, realmente abrangente, né? Tanto tá. verdade no sentido de que, lá naquela tabelinha que a gente viu no começo, a gente tem a idade da pessoa. A gente espera que a idade esteja, por exemplo, aí entre, sei lá, se for para pessoas aí que estão cadastradas numa empresa, a gente espera que a idade esteja entre 18 e, sei lá, no máximo 100 anos de idade, né, para chutar alto. Se eu tiver uma idade ali de 2 anos ou de 200 anos, a gente tem um problema com aqueles dados. E aí, isso no processo de Big Data, isso pode influenciar negativamente na minha tomada de decisão. Você pode ter também os atacantes que eles vão estragar esses dados, né, sendo trafegados, né, ou sendo analisados em alguma parte do processo. Então, o cara vai lá e adiciona, exclui ou altera os dados de propósito para prejudicar o sistema. Então, a Hum, veracidade ela vai estar intimamente ligada com, vamos dizer assim, a verdade dos dados, né? Os entendi. dados são o que eles deveriam ser. Eles não foram modificados, adicionados ou alterados de alguma forma, né? Seja Uhum. maliciosa ou por erro de hardware, de forma que isso vai prejudicar o sistema. E se isso acontecer, o sistema de Big Data também tem que estar preparado, né, para o que fazer nesses casos, basicamente. Perfeito. Não E sei se isso é ficou mais claro. feito, essa análise de, por exemplo, que a gente vai, o profissional vai verificar essa veracidade dos dados. Isso está incluído nessa parte de mineração de dados? A mineração de dados, ela já envolve, como a gente viu lá, a Big Data ela vai estar intimamente ligada, né, com inteligência artificial. Quando a gente vai fazer mineração de dados, aí a gente geralmente vai usar técnicas de inteligência artificial para, como o próprio nome diz, minerar a partir dos dados, né? Então, aí a gente pensa com outra analogia, né? Com esse grande volume de dados como se fosse uma pedra gigantesca. Ou então, sei lá, um terreno onde você vai buscar ouro. Quando você vai fazer mineração, você tem que pegar aquele monte de terra ou aquela pedra gigantesca, quebrar ela, lavar ela para conseguir extrair, né, o ouro ali ou as pedras preciosas, que é a ideia da mineração. Então, aí com mineração ela está mais associada em extrair informações dos dados do que Ah, propriamente sim. dito ver se os dados são verdadeiros ou não, se eles estão corretos ou não. Então já seria uma camada acima, né? Depois que eu tenho esses Isso, dados, desses dados que têm veracidade, aí sim eu minero aquilo que é mais importante para aquilo que eu preciso, né? Já é uma instância acima, digamos assim, né? isso. É Ah, um perfeito. processo mais adiante, né? Que Mais a adiante. veracidade a gente está preocupado com a parte ainda da coleta, vamos dizer assim. Garantir que os dados eles estão corretos. Perfeito. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui algumas estatísticas, né? Não, ainda aqui a gente tem alguns exemplos, né? Para não ficar tão ah, teórico assim, a gente tem algumas ferramentas, né? Alguns softwares mais comuns aí, né? Na verdade, tem vários, né? Eu trouxe aqui alguns dos que são mais conhecidos para trabalhar com a questão do Big Data. Então, a gente tem lá no começo, né, a linguagem SQL, que vai ser a representante, né, dos bancos de dados relacionais, que trabalha lá com as tabelinhas igual a gente viu. E aí, nos últimos anos, surgiram essas ferramentas que não são baseadas necessariamente no SQL padrão que a gente viu. Então, aqui a gente vai trabalhar aí com documentos, com séries temporais, né? A Amazon mesmo, ela é um exemplo interessante, né, de vários bancos de dados não relacionais, vão trabalhar aí com essas fontes de dados não convencionais, que a gente chama, né? E aí a gente tem aqui três exemplos, né? O MongoDB, o Hadoop e o Elasticsearch como plataformas, né, que trabalham com esses dados não estruturados. Então elas vão trabalhar tanto em termos de dados aí que podem ser coisas como arquivos XML, dados em relação aí ao grande volume que esses dados podem ter, né?
e a variedade, o processamento e todo o processo, né, do Big Data até aquilo sair, né, lá na ponta do software como alguma coisa útil, como alguma coisa que realmente aí tem sentido para o usuário. São só exemplos aí. Inclusive, a gente pode até, deixa eu até ver se eu acho aqui, banco de Isso daí, dados no da caso, Amazon. são softwares, é isso? São Sim, programas? são softwares que é você, por exemplo, se você vai trabalhar com banco de dados normais, né, relacionais, você tem, por exemplo, o MySQL, o SQL Server da Microsoft, o Oracle, que trabalha com aquelas tabelinhas que a gente viu no começo. Hum. Esses softwares especificamente, eles vão trabalhar com as várias formas que a gente tem de banco de dados, né, que são os não relacionais, né, que são os dados aí que Hum. a gente trabalha, né, aqui no Big Data. Inclusive, como a gente estava falando da Amazon, tem até aqui um exemplo, depois, se alguém quiser consultar, os tipos de serviço de banco de dados que a Amazon tem. Vou até dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil de ver. Ó. Tem o relacional, que é o que a gente costuma ver, o mais comum entre todos os outros. E aí, aqui especificamente a Amazon, ela tem vários outros tipos de bancos de dados, que a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, que vão trabalhar com esses dados de Big Data, que não são os dados em tabelinhas, né? Então, você vai ter lá dados de dicionário, dados de séries temporais, dados de uma estrutura de dados específica que chama grafos. E aí, cada tipo de banco de dados desse, cada tipo de solução, por exemplo, que a Amazon oferece, vai especializar no tratamento desses tipos de informações. Então, aí a quantidade de softwares, né, que a gente tem para lidar aí com esse grande volume de dados é realmente surpreendente. Né? Eles surgiram assim de 10, 20 anos para cá, teve um boom, né, nesses softwares que tratam de dados não relacionais, né, e não no volume convencional que a gente tem. Entendi. Quando uma pessoa, algum profissional, vai trabalhar nessa área, ele geralmente escolhe uma dessas ou o que ele aprende de uma, ele aplica nas outras? Como é que funciona essa questão para quem vai trabalhar ou está pensando em trabalhar com isso, professor? Quando você trabalha geralmente com a questão aí de Big Data, os princípios base eles são os mesmos, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você sabe que você vai trabalhar com Big Data, pode ser com qualquer um desses três caras aqui, você sabe que o princípio do volume vai estar presente em todos. Então, você vai precisar aí de uma quantidade considerável de processamento. Então, aí a gente está falando de um servidor aí mais parrudo, né? De um cluster, né? De um data center, de alguma coisa que dê conta de processar um volume gigantesco de dados. Então, aí a gente está falando de sistemas distribuídos, de uma conexão com a internet muito boa, de uma capacidade de processamento muito boa, e aí isso vai estar presente em qualquer canto, basicamente. E aí, a partir do momento que você tem um certo conhecimento, uma certa base computacional de como as estruturas de dados vão funcionar, basicamente você vai se especializar para aquela ferramenta, para trabalhar com aquela ferramenta específica, com a linguagem ou com as especificidades daquela ferramenta, para resolver o seu problema específico. Então, por exemplo, se você tem que trabalhar com dados financeiros, talvez você vai usar o Apache Hadoop para lidar aí com essas séries temporais. Se você for trabalhar, por exemplo, com os dados do 99, né, do aplicativo de táxi 99 do Uber, você vai ter que trabalhar aí com dados que são geolocalizados, que têm aí algumas particularidades, você vai querer enriquecer esses dados. Aí talvez você poderia usar o Hadoop também ou o Elasticsearch. E aí a ideia é que a base, a teoria não vai mudar tanto, Uhum. que vai mudar o que você vai aplicar, né? Qual ferramenta vai se encaixar melhor para o seu, para a sua necessidade, né? Que é mais ou menos a mesma ideia que a gente tem de programação. Você, às vezes, na sua formação, você aprende a lógica de programação, né? Como a gente tem na Univesp, a disciplina de pensamento computacional, que é a base da programação. Você saber usar as estruturas de programação para expressar uma solução em termos computacionais. E aí depois, se você vai usar Java, Python, se você vai mexer com JavaScript ou com qualquer outra linguagem, é uma questão de você aprender os conceitos específicos de como aquela linguagem trabalha para você resolver o seu problema específico.
Mas as bases, né, os princípios, eles são igualmente aplicáveis em qualquer um dos campos, né? É só uma questão aí de dar uma calibrada, né, na sua Uhum. necessidade, no problema que você quer resolver. Perfeito. Agora sim, continuando ainda nesse viés aí do profissional, que eu sei que muita gente que vai assistir esse podcast aqui é a pessoa que está entrando na área, né, ou já está há pouco tempo, ou tem interesse em seguir carreira aí dentro da área. Desses três, né, eu queria saber duas coisas. Qual que você acredita que tem a maior empregabilidade, né? E também qual que teria melhores remunerações, por exemplo? Ou se isso é indiferente para a escolha da especialização em um e em outro software. Certo. Bom, da minha experiência, por exemplo, eu já trabalhei com esse daqui, com Elastic, né? No meu trabalho aí de mestrado. Mas os outros também são muito úteis. Na verdade, os três que eu selecionei aqui são os três que eu mais ouço falar aí na comunidade, né, em termos do que é usado. Então, se você procura vagas de emprego aí, você vai muito comumente ver pessoas falando: ah, a gente precisa de alguém que tem aí alguma afinidade com MongoDB, com Hadoop, com Elasticsearch. Então, vai variar um pouco de carreira para carreira, né? Então, às vezes vai estar um pouco aliado com a linguagem, né? O Hadoop e o Elastic, eles estão mais associados, pelo que eu conheço, com a linguagem Java, né? O MongoDB ele é mais uma base de dados, né? Um banco de dados simplesmente não relacional, trabalha ali com uma estrutura específica. Então, escolher um deles vai realmente depender, por exemplo, da empresa que você quer aplicar, né? Então, se aquela empresa é uma empresa voltada, por exemplo, para, vamos pensar, igual o Uber e a 99, né? Eles vão ter que trabalhar aí com a questão aí das viagens, então, provavelmente eles têm ali dentro um cluster Elastic, se eu não me engano, que eu acho que eu já vi isso em algum lugar, que eles usam Elasticsearch ou Hadoop, não me recordo agora. Então, eles vão ser uma empresa especializada nesse tipo de tecnologia. Talvez o MongoDB não vai funcionar, né? Não vai ser útil para eles em determinado local. Mas aí vai mais de você estudar pelo menos os princípios, né, do Big Data e ter alguma familiaridade, né, com como eles funcionam. Porque, como eu disse, né, o que vai mudar é que basicamente eles vão ter situações específicas onde eles funcionam melhor ou não. Né? Então, tanto, por exemplo, o Hadoop quanto o Elastic, você vai ter que montar um cluster, né? Para isso conseguir processar dados em grande volume, você vai precisar aí de vários computadores, né, num sistema mais robusto aí, né, de distribuído funcionando para lidar com esses dados. Então, o funcionamento deles é parecido. Então, geralmente você vai ter um profissional se especializando ou no Hadoop ou no Elastic, mas nada impede, como eu já falei, né, de você, entendendo bem de um, você consegue migrar facilmente para qualquer um dos outros, né? Basta aí procurar um curso de qualidade, né, disponível para entender, né, a especificidade de um ou outro. Mas entre os três, eu particularmente tenho mais familiaridade com o Elastic, mas o Hadoop também é bastante utilizado. E o Mongo acaba sendo aí para dados não estruturados, mas aí se você quer trabalhar com um volume menor de dados, ele dá um pouco menos trabalho de configurar. Né? No Hadoop e o Elastic, você realmente vai precisar configurar uma infraestrutura, vamos dizer assim, mais robusta. Eles são mais robustos por natureza do que o MongoDB. Então, varia aí, né, da necessidade, né, do objetivo de cada um. Se você é um cara que gosta mais de infraestrutura, de sistemas distribuídos, talvez o Hadoop e o Elastic sejam mais interessantes. Se você quer começar a se aventurar, né, nessa jornada de Big Data, né, saindo do convencional do SQL, o MongoDB a gente consegue até soluções ali online, né, só para você dar uma testada. Ele já seria aí uma interface, né, um aplicativo de entrada para você trabalhar com esse tipo de informação. Perfeito. Então, basicamente, eu acho que a pessoa. Eu acho que o mais importante que escolher logo de cara algum desses seria entender qual que é o ramo que ela vai
procurar, basicamente, né? Se é sistema Isso, financeiro, exatamente. se é a parte de varejo, enfim, Isso, para ver qual que tem mais aderência, evidentemente, aí começar por essa, mas nada impede de a pessoa no meio do caminho perceber uma oportunidade e migrar, porque uma vez que a base está bem sólida, a pessoa pode fazer. Assim como um bom programador, na maioria das vezes a pessoa programa em Java, programa em Python, programa em em si, HTML, seja lá o que for, né? Então, basicamente, exatamente. porque tem uma base muito boa e depois vai só mudando a linguagem, o formato, mas isso é mais fácil de aprender para quem tem uma base sólida, né? Exatamente. E assim, todas essas plataformas, né, inclusive ali como no site da Amazon, se a gente procura banco de dados Amazon, tanto para o Google também vale, para a Microsoft, tem uma riqueza de informações, né, uma riqueza de conteúdo muito grande na internet. No próprio site, né, de cada uma dessas empresas tem informações bastante úteis, né? Detalhes, aplicações, casos de uso, né, bastante ricos. No YouTube também tem uma infinidade de vídeos de todos os lugares falando aí de aplicações, né, que foram feitas baseadas nesses aplicativos, né, nessas ferramentas. Então, assim, se a pessoa tiver em dúvida, ela pode também consultar os materiais introdutórios, né, para ir entendendo um pouco mais em detalhes como cada uma das plataformas funciona, né, para você ver com que você vai se familiarizando mais, né, o que você pode, o que você não pode fazer com cada uma das plataformas, para que tipo de solução cada uma delas é mais indicada ou não. E elas também estão em constante evolução, né? Então, o Elastic mesmo, acho que todo ano eles atualizam, né? Então, todo ano tem informações novas, né? Tem atualizações, né? Que a gente chama de features, né? De recursos novos, né? Na plataforma, e com certeza isso vale também para as outras duas. Maravilha. Então, aí a gente finaliza aqui, né, em termos de informações que a gente trouxe para vocês, com alguns dados interessantes aí da parte de Big Data em termos gerais. Então, segundo a estatística aqui que a gente trouxe, até 2025 a gente espera que a receita anual do mercado global da análise de Big Data atinja aí 68,09 bilhões de dólares. Também até o ano de 2025, a expectativa é a gente criar, né, como sociedade aí global, um volume de dados aproximadamente em torno de 180 zettabytes. Então, talvez aí fique até um pouco abstrato o que são esses zettabytes, Uhum. mas assim como a gente tem, sei lá, centímetros, metros, quilômetros, né, a gente tem também a medição aí de unidade de informação. Então, o que a gente tem aí de unidade de informação é que a gente começa com os bytes, depois vai para os kilobytes, depois vai para os megabytes, os gigabytes. Então, quando a gente compra, por exemplo, um computador, é comum a gente ver que ele tem ali 2 gigabytes ou 8 gigabytes de memória. Né? Você compra um HD, a próxima unidade geralmente é o... Geralmente não, né? Depois do gigabyte vem o terabyte. E aí, depois do terabyte, a gente vai crescendo as unidades, né? Igual a gente vai crescendo quilômetros, metros, centímetros, essas coisas. E aí a ideia é que depois do terabyte, a gente vai para os petabytes, e depois dos petabytes, a gente tem os exabytes, e aí a gente chega nos zettabytes. Então, os zettabytes já seria uma coisa, assim, vamos dizer, em escala de astronômica, vamos dizer assim. Falar o quantos anos-luz que uma estrela está. É uma quantidade de dados, assim, quase que, não vou dizer imensurável, né, porque a gente consegue medir, mas ela é tão grande que fica até difícil de comparar. Então, vê, você tem ali um HD que tem 2 terabytes, né, que é o que a gente tem aí hoje nos computadores comuns. Então, a gente está para 3 ordens de grandeza a mais do que os terabytes, né, que concentra aí toda a quantidade de informação que a gente tem aí previsto, né, para acumular em 2025. É assim, uma quantidade de informação que a gente poderia dizer que é quase que como a maior que a quantidade de grãos de areia no mar, né? De tanta informação que a gente tem aí gerando, né, a humanidade gerando aí em termos computacionais. Agora é engraçado, né, professor, que essa questão de dados, né, dos zettabytes, por exemplo, hoje, para a gente imaginar isso, é um volume gigantesco,
né? Só que a gente tem que pensar também que há pouco tempo atrás, a nossa unidade de medida ficava basicamente em kilobytes, né? Lembra Kilobytes, o exatamente. disquete? O disquete era quanto? Era 2, Era alguma megas, né? é, Que era 2 mega, 2 né? mega, No uma coisa máximo. assim. Então, quando a gente trabalhava com kilobytes, né, geralmente era isso, né? Então você falava, nossa, depois do kilobytes tem um mega, depois do mega, né, tem o giga. Nossa, e giga só depois do tera, nossa, só depois de 1.000 gigas, é uma coisa. E hoje em dia eu tenho um HD externo aqui de 2 teras, né? Então, assim, Exatamente. hoje a gente vê assim, os zettabytes como uma coisa muito grande, né, muito colossal, mas na verdade eu acredito que em pouco tempo, porque você imagina. Hoje a gente ainda não tem todos os equipamentos interligados. Agora, a partir do momento que a gente tiver. Hoje a gente está o quê? No celular e TV, basicamente interligado, né? Então já tem bastante informação. Mas você imagina que no futuro próximo, dentro da IoT, a gente vai ter a geladeira conectada, o freezer conectado, enfim, o micro-ondas conectado, a banheira. Vão surgir mais dispositivos também que hoje a gente nem imagina, né? Porque tem gente falando em metaverso, sei lá, essas coisas todas, né? Isso. Que Um dos nossos inclusive próximos assuntos, um por dos sinal, próximos né? assuntos nossos, né? Então, assim, você imagina que daqui a pouco a gente vai estar falando em zettabyte como se fosse uma coisa comum e corriqueira. Esse é o meu ponto de Exatamente. vista, é o que eu acredito, né? É a tendência, na verdade, né? É a tendência. Só para termos de curiosidade, eu acabei de olhar aqui para confirmar. Um zettabyte, ele equivale a 1 vezes 10 elevado a 21 bytes, ou seja, é um número com 21 zeros. Para a gente É ter noção aí do bastante, hein? tamanho que fica, é 0000, não dá, não sei nem explicar isso daqui, quanto que dá se dá trilhões, zilhões Não, de Deus, não. bytes, né? Quantidade Dá aí bem mais. impressionante. Dá bem mais. Talvez aí a gente veja nos próximos anos alguém tendo que inventar uma unidade de medida maior ainda do que a gente já tem até hoje, né, para Sim. conseguir comportar aí esse volume de informação, se a sua previsão estiver certa, né, Joel? Ó, bom, Então, a gente tem aqui as últimas duas estatísticas, né, que dizem que, agora pensando na parte mais empresarial, que 94% das empresas dizem que os dados são essenciais para o crescimento dos negócios. Então, isso aqui mostra, né, do ponto de vista aí empresarial, que a consciência, pelo menos, do pessoal, né, que é responsável, né, pelas posições de chefia aí nas organizações, ele já tem pelo menos a consciência de quanto é importante lidar, né, com os dados, de quanto é importante investir em dados, né? Tem outra estatística também, né, que diz que alguma porcentagem irrelevante, né, em torno, se eu não me engano, de 30% das empresas, eles ainda não têm recursos, né, para lidar com essa informação, né, com lidar com essa extração de conhecimento, lidar com Big Data, porque, infelizmente, né, isso, até por ser uma questão nova, né, relativamente nova, ainda é um processo que pode ser um pouco caro para empresas de pequeno e médio porte. Mas pelo menos a consciência de que os gestores têm que ir em busca, né, dessa extração de conhecimento a partir dos dados, né, já está aí, como a gente vê na grande maioria, né, das empresas. E é. também 63, pode falar. Não, o que eu, na verdade, eu ia é só complementar aqui, né, o que você está dizendo. Que, basicamente, para quem quer seguir carreira nesse campo assim, de conhecimento, em- empregabilidade não vai ser problema, né? E aí a Com gente fala certeza. de todo o espectro envolvendo isso, né? Desde a da pessoa mais técnica até passando por aquele profissional intermediário que faz a mineração de dados, até o profissional, o gestor, né? Que vai tomar as decisões estratégicas da empresa, vão ter que conhecer de alguma forma o Big Data, né? Mesmo que a pessoa não Com trabalhe certeza. necessariamente com isso, mas para ele estar à frente de um negócio, vai ser essencial que ele tenha conhecimento do que o Big Data pode oferecer para ele, né, para que ele possa tomar decisões embasadas, né? Então, assim,
é um espectro grande de possibilidades, né, de carreiras dentro dessa estrutura de dados, e todas elas, de alguma forma, se conversam, são importantes, né, uma para as outras. E assim, a pessoa que escolher trabalhar com dados, né, de qualquer natureza, né, seja do ponto de vista mais estratégico e de gestão, ou do ponto de vista mais técnico, a pessoa vai ter. é, a gente não tem, por exemplo, quando a gente pensa, determinada profissão deve existir até tal, até tal década, por exemplo. Nesse caso aqui é algo que a gente não pode imaginar até quando vai ser importante isso, porque a gente vive numa era em que os dados são extremamente importantes, eles só tendem a aumentar, né? E a capacidade computacional para isso só deve ser cada vez mais requisitada, e o profissional que trabalha nesse ramo cada vez mais solicitado para trabalhar nas empresas, né? Com certeza. O que a gente pode esperar é que algumas profissões específicas, né, elas possam ser extinguidas, mas a ideia é que as profissões, em termos de TI, elas vão se ramificando, se especializando cada vez mais. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhava com banco de dados SQL, talvez ele vai caindo cada vez mais em desuso, ou uma plataforma específica. Mas o que acontece é que, como a gente viu, né, aqui, em vez de a gente ter agora, em termos de bancos de dados, só os bancos de dados relacionais, a gente ramificou para vários bancos de dados relacionais. E aí, talvez no futuro, isso vai ramificando cada vez mais. Então, a ideia é que um profissional, né, igual, por exemplo, sei lá, em medicina, aqui, quando a gente trabalha com TI, a gente não pode se dar o luxo de parar de estudar. Então, o que acontece é que a gente vai ter que ir se adaptando, né, à evolução, né, da tecnologia. Então, você vai estudando, né, para as modificações, para as atualizações que vão tendo, mas, como você falou, né, a expectativa é que a tecnologia, né, em termos de tecnologia da informação, ela continue aí, né, em alta, né, por muitos e muitos anos, né. E aí, só para finalizar, né, a gente tem a última estatística que fala que 63% das empresas elas não conseguem coletar insights de Big Data, que reflete, né, uma característica interessante do Big Data, que a gente tem uma ciência, né, basicamente nova, né? Então, a computação por si só ela já é nova, né? Ela já nasceu ali no final do século passado, e Big Data em si, né, ele só foi possível, né, depois que os computadores chegaram num patamar de evolução, que acontece, na verdade, também com a inteligência artificial, como a gente vai ver, né, nos próximos episódios. Então, é meio que inteligência artificial, Big Data, os conceitos já surgiram, mas eles ficaram esperando para os computadores suportarem eles, vamos dizer assim. Então, a gente ainda tem muito campo, muito que avançar, muito que se propor, muito que se entender, né, em termos de solução, para fazer com que Big Data realmente seja uma realidade, né, para a maioria das pessoas, das empresas. Então, como a gente vai ver, né, nos próximos tópicos, eles são todos tópicos quentes porque eles estão em alta e está se estudando, se pesquisando e principalmente se investindo muito em cada um deles, porque a gente tem ainda muitas perguntas sem respostas, que a gente precisa ainda para conseguir alavancar, né, essas estratégias, né, da computação para fazer o que a gente tem hoje de computação ser ainda mais útil, né, para as próximas décadas, para as próximas gerações, para fazer, né, esse poder que a gente tem aí com esses conceitos, né, atingir as empresas, atingir as pessoas, para realmente fornecer, né, o melhor que a computação pode oferecer, né, para cada um dos contextos, né, para a sociedade em geral. Maravilha, professor. Então, aqui em termos que a gente trouxe para você, é isso aí. E aí, não sei se você tem mais alguma pergunta, João. Não, foi bem interessante esse bate-papo aqui. Eu consegui aprender bastante coisa, né? E realmente ver que a importância, né? E isso é uma coisa que eu já tinha em mente, né? Que é a importância do profissional que vai trabalhar com isso. Então, hoje deu para confirmar essa o que eu imaginava de início, Suspeita. né? Bom, professor, eu quero agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade, pelo conteúdo, pelo excelente conteúdo que você trouxe aqui para gente.
E avisar o pessoal que a gente agora pretende fazer uma série de bate-papos relacionados à computação. Então, esse foi o primeiro de Big Data, mas a gente pretende também fazer de internet das coisas. Que é mais mesmo, professor? Internet das coisas, São os conteúdos que estão inteligência mais em alta, né? A gente vai artificial. falar de inteligência artificial, de metaverso, de internet das coisas Maravilha. e assim por Isso, diante, com os temas aí que estão mais em alta, né? Robótica, talvez isso. segurança, E assim também por diante. para você que está vendo o nosso canal aqui, o EAD Podcast, se você tiver algum assunto que seja interessante que você gostaria que a gente abordasse, você coloca aqui nos comentários para a gente vai ver. Na medida do possível, a gente chama o professor para fazer, né, essa parte de computação. A gente não, evidentemente que essa parte de computação, sempre quem está aqui com a gente é o professor João, que é mestre em ciências da computação. Mas a gente trabalha também, a gente faz no EAD Podcast muita coisa relacionada ao vestibular, muita coisa relacionada às profissões, a outras carreiras. Então, se você tem interesse de ver algum podcast, o próximo EAD Podcast, em alguma área específica ou de algum assunto específico, você também pode colocar aqui para a gente, que na medida do possível a gente vai estar atendendo vocês, tá bom? Professor, então mais uma vez muito E a gente não obrigado. pode deixar de esquecer, né, Joel, de pedir, né, para quem assistiu a gente até aqui, para deixar o like, Ah, compartilhar, comentar, né, com certeza. para fazer nossa iniciativa aí crescer, né, para quem sempre trazendo aí conteúdos de qualidade, né? Então é importante lembrar o pessoal aí de se inscrever no canal, né, e tudo mais. É verdade, pessoal. Então não esquece, né? Se não é inscrito ainda, se inscreve. Se já for inscrito, deixa o seu like. Para a gente ajuda muito. A gente precisa muito do apoio de vocês, porque quanto mais engajados forem vocês, né, nos apoiando, a gente vai ter o incentivo do YouTube para a gente continuar. A nossa intenção aqui, é minha, do professor João e dos professores que trabalham no EAD, é justamente oferecer para vocês um conteúdo de qualidade, um conteúdo gratuito e oferecer o que há de melhor de informação. Então, o que a gente espera e gostaria de vocês, né, é essa remuneração na forma do seu like. O seu like é a forma de nos remunerar, o seu compartilhamento é uma forma de remunerar a gente, e a gente fica muito feliz porque a gente sabe que a gente está atingindo o maior número de pessoas, né? O meu objetivo agora, professor, é chegar a 100 mil inscritos, né? A gente está caminhando aí para cerca de 18 mil inscritos. Eu sei que é muito pouco, né? Falta muito ainda para chegar em 100 mil, mas eu aprendi desde criança que a gente tem que mirar na lua Sonhar, para pelo menos acertar nas nuvens, né? Então a com gente, certeza. eu gostaria muito que você puder nos ajudar, né? Então você se inscreve, compartilhe com seu amigo da faculdade ou do colégio ou que vai prestar o vestibular, que para a gente isso é muito importante, a gente quer chegar aí nos 100 mil inscritos, tá bom? E se você for prestar o vestibular da Univesp, não se esquece que a gente tem um curso gratuito lá no universovestibular.com.br. Você entra lá, faz um cadastro, já é direcionado para o site do EAD Vídeos, e no site do EAD Vídeos você tem lá Univesp Vestibular 2022, você entra lá que já tem toda a resolução dos vestibulares anteriores e a gente está sempre postando coisas novas lá para vocês, muito importantes, tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigado, foi muito importante a sua participação, as suas elucidações aqui para a gente e te espero no próximo episódio aí também, juntamente com o pessoal aí de casa. Isso aí, Joel. A gente se vê então na próxima edição aí do podcast, na parte de computação. Até mais, Maravilha. pessoal. Até mais. Falou, professor. Até mais, pessoal.